aderidos a Ele, servindo, trabalhando para glorificar o nome do Eterno. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que tem trabalhado, que tem estado diante do Eterno, que tem orado diante do Eterno, coberto, a vida de cada um de nós. E nós vamos seguir, vamos trabalhar com fé, com força e vamos continuar. O momento que o Eterno nos colocou agora, ele é um momento que nos exige profundamente. O Eterno, ano após ano, tem dado um passo adiante nas suas exigências, naquilo que Ele espera de nós. E nós, às vezes caímos, às vezes não entendemos, às vezes damos cabeçadas, às vezes damos coices. E o Eterno, com a misericórdia dEle, nos ergue, ensina novamente, e assim Ele tem tratado. Essa paciência que vem do Eterno, há pouco tempo nós falamos ali sobre os 13 atributos do Eterno que passaram diante de Moisés, quando Moisés pediu para que o Eterno visse a graça do Eterno. O Eterno passou e falou sobre toda a misericórdia, toda a longanimidade, toda a paciência. É essa mesma paciência, essa mesma longanimidade que nós temos que desenvolver uns para com os outros, aqui dentro da casa, e uns também para com os outros lá fora, principalmente agora que estamos servindo de maneira mais intensa, de maneira mais clara e mais objetiva aquelas pessoas que realmente necessitam do pão físico. Nós iniciamos o serviço de alimentação aos idosos, nesse período em que muitos estão aí desassistidos, para ser um auxílio, como a pastora falou, é um mimo que nós levamos até essas pessoas, um conforto. Nós não fazemos esse serviço porque somos bons, ou porque há em nós alguma pureza, ou foi uma ideia que partiu da racionalidade de alguns de nós. É o que o Eterno suscita no nosso meio, é que o Eterno dá a nós para fazer. Porque na medida em que nós cumprimos mandamentos de servir ao pobre e ao necessitado, isso automaticamente é somado para nós, para o nosso entendimento, para o nosso alimento físico e espiritual, para o nosso próprio sustento. O serviço, como está escrito aqui na Bimá, o serviço é uma dádiva. Os nossos pais ensinam que dádiva é uma coisa dada pelo Eterno, é a misericórdia do Eterno. É um elemento sublime de tal forma que nós não conseguimos alcançar com as nossas próprias forças, com a nossa emoção, com o nosso intelecto, com os nossos trabalhos, com o nosso esforço aqui. Nós não conseguimos fazer, mas o Eterno vai adiante de nós e cumpre com essa tarefa. Isso fala muito desde a porção da semana passada, Shemini, quando os sacerdotes ali envolvidos com os seus sacrifícios fizeram de acordo com o modelo que foi colocado, o que estava de acordo com as suas capacidades, um serviço físico, um trabalho, sacrifício, 7 dias de preparo. Mas o 8º dia é aquele que é acrescentado pelo Eterno. Os 7 dias trabalhados são serviços, são obediências, é aquele tipo de coisa que a gente entende, compreende, é convencido pelo próprio Eterno e começa a fazer. Mas o 8º dia, aquele onde comparece o Eterno, aí é um serviço que nós não conseguimos completar ainda. Ele diz respeito ao milênio, ele diz respeito a Yeshua HaMashiach, o sumo sacerdote, o rei Messias, que fará um serviço completo com sua casa. Ele diz respeito a um Shabat de descanso. Ele diz respeito à salvação das nossas almas, a Jerusalém espiritual. Ou seja, é a esperança que o Eterno tem plantado no meio de nós. Então, o serviço que nós temos feito é a dádiva que Ele nos deu para fazer. A gente entende em parte, vai fazendo, o Eterno acrescenta. É uma dádiva, é um serviço, é uma misericórdia do Eterno. A misericórdia que nós estamos levando para além dessa casa é a misericórdia que o Eterno tem tido conosco, que nós precisamos ter com aqueles que não têm o alimento, aqueles que não têm a Torá.
Então, nós estamos cumprindo mandamentos do Eterno e fazendo o nosso serviço que está dentro do nosso alcance. E o que não está dentro do nosso alcance, o convencimento daquela vida, aquela pessoa entender que ela precisa estar de pé e clamar pelo único Elohim. Esse convencimento, esse é o 8º dia. É o convencimento que o Eterno vai levar e vai carregar até aquela pessoa. Mas nós fizemos o nosso trabalho físico, aquilo que está dentro da nossa alçada, o serviço que o Eterno nos deu. Então nós temos que ter essa clareza. Ali no serviço de entrega de refeição, a gente tem tido contato, né, com as pessoas, com os idosos, às vezes são ajudantes. E o primeiro da lista, ali na lista da Fonte Grande, é o senhor Ailton. Eu nunca vi o senhor Ailton, não sabia da existência dele, não sabia das necessidades dele. E aí eu fui numa vez servir, ele foi lá pegar a marmita, ele pegava 2 marmitas. Fui novamente, ele novamente compareceu. Numa terceira vez, novamente ele compareceu. E na terceira vez que eu fui, ele estava já lá antes da gente chegar. A gente tem chegado com antecedência, ele já estava lá aguardando. O seu Ailton, na sexta-feira nós não fazemos o serviço, né? E na sexta-feira eu estava vindo para uma reunião aqui na BEIT, às 14h, subindo da minha casa para cá, e encontrei com o seu Ailton na rua. O seu Ailton agora ele é uma pessoa conhecida. Eu o reconheci na rua, ele lá com a sua máscara, e ele sempre leva 2 marmitas, e ele estava com a pessoa que come a outra marmita, que eu não conhecia. Era uma senhorinha andando de bengala, muitas dificuldades de locomoção. E agora ele não é mais uma pessoa estranha. E eu falei com ele: oi, seu Ailton, tudo bem com o senhor? Aí ele falou comigo. E agora a gente sabe de parte das dificuldades dele, a gente sabe de parte das suas necessidades. E ele não é mais uma pessoa estranha, e eu não sou mais uma pessoa estranha para ele. E tem um elo de ligação agora, porque na hora que eu vou orar pela Comunidade da Piedade, pela Fonte Grande, eu já tenho na figura do seu Ailton uma pessoa concreta para quem eu vou orar. Então, eu sei da necessidade que ele tem. E é interessante que o seu Ailton, ele não é uma pessoa que tem um comportamento, educado, ele é mais grosseiro, né, no tratar, rústico, o Leomar usou um adjetivo bom, né, mais rústico. A maior parte daquelas pessoas que estão lá, na hora de assinar o nome, assinam com muitas dificuldades. A gente pode ver, né, pelas próprias assinaturas. E ele lá, no segundo dia que eu estava lá presente, ele estava conversando com uma outra pessoa, conversando, meio exaltado, em meio a palavrões, passava lá as informações para a pessoa, conversava com ele. E aí o Eterno vai ensinando, porque a gente está lá, a gente já está sentindo as necessidades que eles têm. Não são diferentes das nossas necessidades. Essa questão que a oportunidade que o Eterno está nos dando é isso. De fato, hoje existe uma necessidade de certo isolamento, né? A gente vê isso, é uma situação sanitária, não tem o que se discutir. Mas o que o Eterno está meio que gritando nos meus ouvidos é que esse isolamento já existia antes da necessidade sanitária dele. Nós não sabermos das reais necessidades das pessoas que estão do nosso lado é um isolamento da nossa parte. E o Eterno, como dádiva, arrancou esse isolamento para que nesse momento de um isolamento sanitário, né, que é necessário, nós pudéssemos fazer esse serviço, que como alguns serviços públicos é um serviço essencial de manutenção da vida. Da vida do senhor Ailton? Mas da nossa vida também. Porque ele está dando o objetivo. É o que a gente chama de suplemento. Ele complementa dando um significado. Porque sobre Tzedaká a gente já tem estudado, sobre cumprir mandamentos e assistir ao necessitado a gente já tem estudado. E agora a gente passou por um estágio, e tem passado por um estágio desde a Ilha de Santa Maria, com serviço de alimentação na rua, depois vindo para cá com serviço na Piedade, Fonte Grande, Moscoso, e agora o que o Eterno faz? Dá um passo adiante. Agora sinta a necessidade dos senhores Ailton, das senhoras Marias, e sinta isso e vá adiante, caminha para frente. É isso que o Eterno tem dado. E o que ele tem revelado?
eu não preciso, eu não posso, na realidade, eu tenho direito de requerer de uma pessoa como o senhor Ailton um tipo de comportamento, seja religioso, seja em relação à Torá, seja em relação à educação, à polidez, para que eu possa cumprir o mandamento. A minha obediência ao mandamento não é condicionada à conduta do senhor Ailton. Eu não preciso esperar que ele tome uma medida diferente da vida dele para que eu fale, eu o amo, eu faço esse serviço por amor, em obediência ao Eterno, mas por amor ao Senhor, e que Ele cumpra toda a sua vontade, que o Eterno cumpra toda a sua vontade por meio desse serviço. Eu não posso esperar, nós não temos tempo para aguardar que Ele mude o seu comportamento para que eu possa assisti-lo. Eu tenho que assisti-lo independente de como Ele vai receber. O serviço de alimentação que a gente tem feito, ele foi rejeitado por autoridades, entre aspas, de 2 comunidades, mas temos servido, estamos aí, rompendo as barreiras para que esse serviço chegue, e os números têm aumentado. Muito melhores que os números que temos visto no noticiário foram os números que nós vimos hoje, que são os serviços que temos feito. Então eu tenho que compreender aquilo que Yeshua ensinou. Quando Yeshua, a gente vai lá daqui a pouco em Marcos, ele define que existe a necessidade de amar ao Eterno sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que ele está falando? Ele está falando sobre a prática da Torá. Por quê? Ao contrário do que a gente já ouviu em algumas oportunidades, não é uma substituição de entendimento. É um manual prático para que possamos servir ao Eterno e ao próximo. Então, o serviço que nós fazemos a essas pessoas não depende de que eles tenham determinada conduta. Nossa expectativa é que eles possam estar de pé e possam clamar, porque existe limite do nosso clamor em relação à vida dessas pessoas. Eles precisam fazer isso. Porque, na verdade, a exigência da conduta do Eterno é para conosco. Porque quando ele nos leva a Romanos capítulo 3, ele vai exigir de mim e de você que temos ou deveríamos ter um conhecimento a mais um pouco da Torá do que aqueles que nós vamos servir. Então ele exige de nós fé. Porque ali na palavra ele diz assim que ele não faz distinção de pessoas. Sim. Então eu não posso exigir do outro um nivelamento de conhecimento do Eterno ao qual eu já tenho. Pelo contrário, eu tenho que pegar esse nivelamento que o Eterno nos dá e estabelecendo nele a fé exigida para que o outro possa também receber o mesmo benefício. Exatamente. Que você e eu estamos recebendo. Então, por isso que eu comecei falando sobre a paciência e o amor inacabável do Eterno sobre nós. Porque às vezes nós somos duros com o nosso vizinho, com o nosso irmão aqui mesmo dentro de casa, e às vezes até com aquele que é lá de fora, porque ele não pensa da mesma forma que eu, porque ele não guarda Shabat, porque ele não torce para o mesmo time que eu, porque ele não tem o mesmo comportamento que eu. E aí nós, em vez de nos colocarmos numa situação de oração, de fazer um serviço em relação àquela pessoa, nós batemos em relação a essa pessoa. Se o Eterno tratasse conosco dessa forma, nós já teríamos sido consumidos. Então, por isso que eu resgatei ali a misericórdia do Eterno logo no começo. E isso tem muito a ver com a questão de pureza e purificação, dando continuidade àquilo que foi ensinado agora pela manhã. As Parashot, Tazria e Metzora, elas falam sobre isolamento. Dentre vários elementos, parte daquilo que é ensinado é exatamente o isolamento. O isolamento da mulher, que está contido ali em Levítico 12, versículo 1 a 8, quando a mulher ela pare, ela tem filhos, ela entra numa situação de impureza ritual. Então ela precisa resgatar a sua condição de pureza para quê? Para que ela possa entrar novamente em convívio social.
Ou seja, situação de impureza, e ela tem que cumprir ali algumas etapas para que ela possa retornar ao convívio social. Vamos ali em Levítico 12, só para ver a conclusão dessa etapa. Porque a conclusão é sempre a mesma. A conclusão dos isolamentos que o Eterno nos mostrou na Torá é sempre a mesma. Lá no isolamento da mulher, Levítico 12, veja ali no capítulo 8, mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então, ela está consciente da sua condição de impureza pelo conhecimento da Torá. É mandamento. Teve filho, contato com a questão do sangue, os juramentos que fez, ela vai passar um período de isolamento ritual e vai cumprir algumas tarefas que têm relação com a superação, a expiação de pecados, e ela vai se apresentar diante do sacerdote. E o sacerdote vai declarar que ela está limpa. Da mesma forma, nós temos ali o isolamento da pessoa com a mancha branca, que na nossa palavra está escrito lepra, né? Mas nós sabemos que ela não é aquela lepra, aquela doença bacteriana que dá nas pessoas, mas ela é uma doença que diz respeito a uma impureza que a pessoa traz sobre ela mesma. Aprendemos hoje que é um problema de fé, ou é falta de fé, ou é uma fé vacilante, né? Uma fé dúbia, que por um lado ela compreende a Torá, por outro lado ela compreende o conhecimento humano e ela não sabe organizar, né? Eu gosto sempre de falar que o Eterno, como Criador de todas as coisas, inclusive do homem ao 6º dia, ele criou o conhecimento e a inteligência do homem também. O problema é a desordem do conhecimento, quando ele não está submetido à Torá. Se o homem está livre para pensar o que for, o resultado não é bom. O resultado não é bom, precisa estar submetido à Torá. Então, e aí quando há um problema de comportamento, então existe ali a mancha branca, que é uma situação clara, visível. Os nossos pais, também como foi mencionado pela manhã, ele diz respeito a uma situação de descontrole da língua. É quando fala mal do outro, quando fala mal ou fica de conversa fiada. Só fica de conversa fiada aquela pessoa que tem tempo, né? Porque ou você está trabalhando pelo seu sustento, ou você está trabalhando pelo sustento do outro. Se você tem muito tempo para ficar à toa, olhando para o celular, rede social, computador, notícia, ou seja, você excede os limites do necessário, e aí a cabeça começa a entrar naquele ritmo de desordem, e aí a contaminação aparece. Yeshua ensinou isso muito bem. Quando sai pela boca é que o corpo já está totalmente tomado, está cheio de impureza. Então, hoje nos nossos dias é muito comum. A mancha branca na pele, não, é essa mancha branca de conduta. Quando eu não levo uma palavra de vida, eu só levo uma palavra de morte e desorientação. A conclusão do processo dessa purificação, porque a pessoa também ela está impura, ela está com uma situação impura, ela não pode servir. Olha que drástico, assim como a mulher que está naquela situação de impureza ritual, essa pessoa que está com o pensamento desordenado, a língua desordenada, pela condição ou possibilidade de contaminar a assembleia, como o Ulisses falou, assembleia familiar, assembleia congregacional, assembleia da cidade, assembleia da nação, ela não pode servir, ela tem que estar interditada para servir. Então, assim, e nós temos já ferramentas, semanas após semanas, para nós nos interditarmos se nós estivermos nessa situação. Se você está com medo desordenado, ou se você está com uma fé desordenada, ou seja, você pensa que é fé, mas pode ser uma fé vacilante, se coloque em xeque, se avalie. Lembra, dia após dia nós vimos aqui como sacrifício vivo diante do Eterno. Uma das tarefas que aquele que sacrifica tem é ver se o corpo do animal está
ajustado. É um sacrifício de pecado, é um animal de 1 ano sem defeito. Se ele está com defeito, ele não pode ir para o serviço. Ele tem que ser curado, tem que ser limpo, tem que ser purificado para se colocar em serviço. Para não colocar... Então, assim, como o Eterno tem falado semana após semana sobre essa situação, e tem ainda assim nos ensinado e nos dando a oportunidade de servir a outros, nós estamos nessa situação da dádiva, fazendo além do que nós entendemos, fazendo o nosso trabalho físico, a comida, a distribuição, a organização, o cadastro, o registro, todas essas situações estamos fazendo, ensinando aos outros, dando suporte aos outros físico, né? Melhorando a situação para que a mensagem chegue a outros, né? Tudo isso a gente está trabalhando, mas o Eterno vai completar, assim como em Shemini ele completa o serviço sacerdotal, o Eterno vai estar completando isso. Por quê? Nós estamos vendo que temos coisas a acertar. Na minha vida, na vida de vocês, nas nossas casas, e estamos nesse período aí. A conclusão da pessoa que está com a mancha branca, ela é igual à da interdição da mulher. Olha ali em Levítico capítulo 14, versículos 19 e 20. Levítico, capítulo 14, versículos 19 e 20. Também um sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, que é a mancha branca. E depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos para o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e estará limpo. A conclusão é a mesma. A pessoa vai comparecer diante do sacerdote, depois de um período, 7 dias, mais 7 dias, depende da situação. Né? Ele vai ver se aquela mancha branca vai aumentar, se vai diminuir, se vai ser curada, se está limpo, se está puro. Aí ele vai lá, vai comparecer com o sacrifício, vai apresentar o sacrifício, o sacerdote vai determinar, agora está limpo, agora se arrependeu, agora entendeu, agora retornou do seu mau pensamento, do seu mau comportamento, do mau uso da língua e retornou para o Eterno. É a mesma situação. Ali nós vimos também pela manhã a situação de Números 12, que é quando Miriam se levanta contra Moisés. Ali é um serviço que ela faz, que ela tinha uma responsabilidade perante a congregação, perante a assembleia, e ela achava que era injusta a maneira como Moisés se relacionava com Zípora, não dando a atenção marital lá que ele precisava. Só que era uma urgência das urgências carregar o povo pelo deserto. E ela se levanta. E com um ato de misericórdia, Moisés atende, porque ele deve ter compreendido a angústia de Miriam. E usou de misericórdia, a mesma misericórdia que ele teve da parte do Eterno, ele teve com a sua irmã. Falou, você vai ficar os 7 dias curando a sua impureza pelo mau uso da língua, e depois a gente vai partir. Olha, a assembleia toda ficou parada por 7 dias, esperando a purificação de Miriam, desculpa. Olhei para mim, de Miriam. Esperando o tempo para que a assembleia pudesse continuar caminhando. Ou seja, ela era uma peça importante. E pela misericórdia, foi lá. O que aconteceu? Moisés, ele tinha já uma estatura muito mais elevada em termos de conhecimento, de espiritualidade, em relação a Miriam. Mas ele não usou dessa experiência para pisar na irmã. Ele ficou calado, se colocou diante do Eterno, pediu pela misericórdia, ela compreendeu, passou pelo período de purificação e ela estava limpa novamente para o convívio social. Para o convívio social. É essa a situação. E nisso, nós compreendemos a diferença entre gostar e amar. Porque o mandamento que Yeshua nos deixou, ele é claro que nós precisamos amar ao próximo. Mas a gente geralmente confunde com gostar do próximo. Por quê? Tem pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, que a gente lembra com saudade, que a gente sente falta quando não está. Por quê? A nossa forma de pensar é parecida, a gente concorda com algumas coisas, a pessoa é agradável, mas nem todos são assim.
Nós não podemos achar que a nossa responsabilidade acaba no gostar. Por quê? A própria palavra diz, se eu trato bem aquele que eu amo, que coisa especial existe nisso? Você já ama aquela pessoa. Agora, no dia que você aprender a tratar bem, com amor e toda a reverência, como Moisés tratou Miriam, como nós estamos aprendendo a tratar o senhor Ailton, aí talvez nós estejamos dando para eles um pouco do que nós recebemos no pão diário que o Eterno tem nos dado. A longanimidade, a paciência, a espera, reconhecendo as dificuldades ali que cada um tem. E que nós temos também uns com os outros. A prática da Torá que Yeshua nos ensina, a gente tem ali um exemplo em Marcos. Vamos lá, em Marcos no capítulo 12. Para compreender, isso são ferramentas que o Eterno tem nos dado para a gente possa compreender os dias de hoje. O que o Eterno tem feito no nosso meio. Por quê? São atos de misericórdia. Mas se Ele está nesse nível dando a nós esse tipo de tarefa, é porque sobre nós a exigência já está muito elevada. E nós temos que saber que a exigência é elevada. Nós não podemos estar enganados, achando que nós ainda estamos com a mentalidade de 22, 23 anos atrás. Eu nem fazia parte, né? Mas não estamos naquela mentalidade. A gente está caminhando já num outro elemento, num outro momento. E a gente tem que andar no passo. É aquele toque de caixa, né? Nos exércitos tem o caixeiro que ele vai batendo, né, a caixa. E você tem que andar naquele ritmo. O que o Eterno está nos ensinando sábado após sábado. Presta atenção nas ferramentas. Olha o ritmo que eu estou exigindo. É esse aqui, vamos embora. Mas Ele é misericordioso e tem sustentado, né, a cada um de nós. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 28, diz assim, até o 34, e aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yeshua respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Eterno nosso Elohim, é o único Senhor. Amarás, pois, o Eterno teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, vamos lá, Yeshua, o mestre, disse que o primeiro mandamento, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. A gente sabe que tem ali uma ordem, mas o serviço ao outro, ao próximo, ele chega muito próximo de você amar ao Eterno sobre todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aqui ele está negligenciando a todos os outros mandamentos de forma nenhuma. Ele é o Senhor da Torá. Ele é o próprio caminho. Ele é a Torá viva. Ali ele está dando um manual prático para que nós não venhamos a ter o problema de fé que foi salientado hoje pela manhã. Para saber se nós estamos pendendo para o lado do Eterno ou se estamos pendendo para o lado dos nossos sentimentos, das nossas emoções ou do nosso raciocínio. Que nós não podemos ficar nesse relógio descompassado. A caixa está marcando para que fiquemos com o Eterno. Versículo 32. E o escriba lhe disse, muito bem, aqui Yeshua é endossado pelo conhecedor da Torá. Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Elohim e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, se nós tivermos problemas em amar ao Eterno sobre todas as coisas e servir ao próximo como nós gostaríamos de ser servidos, nós não temos condições de igualar a nossa vida como sacrifício vivo, de manhã, à tarde, no Shabat, no Rosh Hodesh, né, no mês, no ano. Nós estamos com um problema de relacionamento. É dádiva. Servir ao outro com amor e aprender sobre amor é dádiva. Porque nós estamos aprendendo a avaliar a nós mesmos, se nós estamos fazendo conforme o modelo que foi entregue no deserto. É dádiva.
Ou seja, é onde nós não alcançaríamos com o nosso raciocínio. A Tzedakah, que começou lá servindo a moradores de rua e aos acompanhantes de pessoas ali dos hospitais, como um raciocínio, como um estudo, já da parte do Eterno, mas você viu, a gente andou há alguns meses, o Eterno foi, segura, aguarda, como a pastora gosta de dizer, põe em banho-maria. Na hora certa eu vou voltar com vocês. O que ele faz? Resolve todo o louvor, resolve toda a palavra, resolve todo o ensino, resolve todo o sacrifício. Agora vocês estão fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro sacrifício, estão louvando ao Eterno com um pouco mais de condição. Parece que vocês têm um pouco de condição a servir ao próximo. Ele nos avalia a servir o Senhor no serviço do Senhor Ailton, que não tem a palavra. Ele está nos avaliando se nós vamos servir ao Senhor Ailton, que não tem a palavra. Com qual intenção? Aí que é a exigência elevada que eu tenho falado, que o Eterno tem feito semana após semana. Ele quer o ato físico, ele quer a obra, né? Porque a obra é importante, como diz Tiago. Obra com fé tem que ser associado o tempo inteiro, é importante. Mas ele quer saber qual é a intenção dos nossos corações com esse serviço. E aí que a gente precisa compreender que ele tem dado as ferramentas para chegarmos até lá. Ali no versículo 33, continuando ainda a fala ali do escriba, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Yeshua, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Elohim. Olha a aprovação que Yeshua faz em relação ao testemunho desse judeu. Com essa sinceridade, não está longe de chegar o reino de Elohim. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, porque é o sublime. É o sublime, é aquele serviço, é aquele Shemini, é aquele 8º dia, é o pé na perfeição. Yeshua, ele mostra ali, a humanidade ele pode chegar com um pé na perfeição, se ajustar seu pensamento, se tirar todas as impurezas. Para o entendimento da oportunidade que o Eterno tem nos dado, é importante compreender o ensino da porção Shemini. Para o pleno funcionamento do sacerdócio, era necessária a preparação do sacerdote e a execução de 4 sacrifícios: expiação do pecado do sacerdote, expiação do pecado do povo, sacrifício de paz e o seu dado, complementando com louvores diante do Eterno. Esse serviço foi executado durante 7 dias, uma preparação vinda da parte do Eterno, permeada de ações possíveis dos homens, mandamentos que o Eterno nos deu, misericórdia da parte do Eterno, responsabilidade dos homens. Shemini fala de um 8º dia, de algo que está além das posses e da área de atuação dos homens, onde nós não conseguimos chegar. Depois de todo o esforço dos homens, o Eterno comparece com sua misericórdia e dá aos homens dádivas daquilo que os homens, devidos à sua condição incompleta, à sua condição incompleta, não têm condição de dar. Shemini fala de uma obra completa, por isso traz a alusão do milênio, do Shabat de descanso, a entrada à terra prometida, a Jerusalém celestial, a salvação das nossas almas, a conclusão do serviço de retirada da escravidão do Egito. Isso nós vemos um pouco mais adiante ali em Hebreus, no capítulo 4. Vamos lá, para a gente ver isso com os nossos próprios olhos. Então, é verdade que o Eterno nos arrancou de uma vida distante. Nós estávamos fazendo ali os nossos negócios, nos casando, nos dando em casamento, trabalhando, pensando nos nossos dias, indo atrás dos mandamentos dos homens, e aí ele despertou a cada um de nós. Por quê? É o que eu costumo dizer. Se vocês estão aqui ouvindo essa palavra, é porque de algum lugar o Eterno tirou vocês para colocarem vocês aqui para ouvir esta palavra. E é necessário que nós saibamos que o Eterno está nos deslocando do Egito e nós estamos caminhando para essa palavra de salvação aqui. É essa esperança concreta que o Eterno tem nos dado. E aí,
o Eterno ele se levanta e interdita qualquer obra que se coloca contrária a essa esperança de vida. Por quê? A esperança de vida que nós temos aqui é a esperança que o senhor Ailton vai conseguir entender que ele precisa estar de pé e clamar pela vida dele, falar Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ele vai falar com a sua simplicidade, com a sua rudeza, né? Como disse o Leomar com seu adjetivo apropriado, é a rudeza dele, ele vai conseguir se colocar diante do Eterno, nem que seja no último suspiro da sua vida. Obrigado por aquele alimento físico, obrigado pelo alimento espiritual, agora perdoe os meus pecados e salve a minha vida. Essa é a esperança das esperanças que o Eterno trata com todas as nações. Léo, eu tenho uma pergunta assim, quando é que eu vou ter certeza, como é que eu vou saber que realmente eu estou amando ao Eterno acima de todas as coisas? Você poderia enumerar o que eu faço? Que eu tenho, que relacionamento eu tenho com ele, que eu tenho essa certeza? O exemplo que Yeshua nos traz sobre isso é o fruto. Então, assim, nós temos tanto em Deuteronômio ali, né, na questão da cidade de idólatra, e depois também sobre a questão dos falsos profetas, Yeshua complementa isso sobre a questão do fruto. Então, tem a palavra que você recebe, você precisa ver se a palavra se cumpre ou não se cumpre, e o fruto, se você entendeu, se você recebeu o mandamento e se você anda de acordo com o mandamento e você não está com dúvida no seu coração. Porque se a dúvida vem ao seu coração, vou dar um exemplo prático. Estou eu aqui com a marmita entregando ali para o seu Ailton e vou pensar no meu coração. Isso é só um mimo físico, isso não vai chegar. Na minha religiosidade, eu vou achar que eu tenho que falar sobre Yeshua, que você tem que compreender, como se o serviço que o Eterno nos deu como dádiva fosse incompleto ou precisasse do meu ajuste, da minha língua, da minha imperfeição, do meu mau pensamento, para fazer na vida do seu Ailton a obra completa que precisa ser feita. Não. O Eterno não precisa de uma pessoa voluntária. O seu Ailton estava precisando de uma pessoa voluntária para levar aquele afago, aquela disponibilidade pelo mandamento, aquele amor ao Eterno. Se você tem dúvida de que aquilo vai servir ou não, essa dúvida, aí você pode dizer, eu tenho um problema, porque dúvida é o contrário da fé. Agora, se você está andando com fé, e tem certeza do que você está ouvindo, do que você está fazendo, aí você já está dando um passo adiante. É o fruto que Yeshua fala. Você vai avaliar a árvore pelo fruto. Pelo fruto os conhecereis. É a disponibilidade de um bom testemunho, né? Sim. Que a pessoa tem uma disponibilidade de coração, de trabalhar sem a preocupação de trazê-lo para junto de você salvo. Ele vai ser salvo pelo seu testemunho que você está dando. É fé. Isso. É fé. Você vai e faz o trabalho por uma obediência ao mandamento que você está cumprindo, de auxiliar ao necessitado, com o coração limpo e tranquilo, que ali vai dar um resultado. Se não der, você vai ser feliz do mesmo jeito. E se você ganhá-lo, você vai ser mais feliz ainda. Mas só isso. Mas talvez você não tenha consciência, ou seja, o conhecimento de que aquela pessoa, num momento específico, conseguiu clamar. Talvez você não saiba, mas você está fazendo. Você tem que ter fé de que aquele serviço foi o que o Eterno te mandou fazer e Ele vai completar, assim como em Shemini, no 8º dia. Ele que vai completar, porque a dádiva da vida, a esperança das esperanças, a salvação da alma é do Eterno. A gente não consegue colocar na cabeça e fazer, como diz o salmista, se eu fosse pagar pecuniariamente, como o exemplo ali que foi dado agora pela manhã, eu quero me purificar com o dinheiro, está aqui as dádivas que eu estou entregando ao Eterno. Não, tenha fé, vá no rio e se banhe naquele rio. Se eu achar que é a minha ação que vai fazer alguma coisa, o meu pensamento, a expectativa dele, como é que é o nome? Naamã, o pensamento de Naamã é que tinha que vir um raio do céu, o fogo aparecer. Não, é um banho, é uma submissão. Se abaixe, toma um banho no rio que está à altura de qualquer um dos pobres daqui, porque a sua riqueza não vai te salvar.
Ou seja, a mesma coisa, o seu pensamento não vai te salvar de falar, não, eu tenho que falar sobre o mandamento e tal. Você tem que fazer o que o Eterno te mandou. As oportunidades virão e o Eterno completará a mensagem dele no coração do senhor Ailton e de todos eles. Fala. Salmo 49, 7. Deixa eu ver aqui. Salmo 49, versículo 7. Nenhum deles, de modo algum, poderá remir a seu irmão, ou dar a Elohim o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. E aqui, o que o Eterno está falando? Não é conhecimento, não é sua emoção, não é sua religiosidade, não é sua política, sua filosofia, não é nada que vai conseguir fazer com que aquela pessoa esteja de pé e clame. É o relacionamento daquela pessoa com o Eterno. Foi falado pela manhã, a fé não é de todos, porém, estar disponível para todos. Essa é a questão que nós precisamos avançar. Léo, é interessante que essa questão desse mandamento, ele está em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu companheiro como a ti mesmo. Os rabinos dizem que quando nós dividimos o pão com o outro, nós adquirimos respeito. É um passo grande para ele começar a aprender com a sua atitude e ser salvo. Ser salvo porque ele vê um bom comportamento em você, mas quem vai fazer a obra é Adonai. Você é a instrumentalidade física de dar um bom testemunho para ele. Então eles falam, quando você divide o pão com o seu companheiro, o pão tanto espiritual quanto físico, você está levando o físico, mas o espiritual vem pelo testemunho, pelo bom testemunho. Sim. Né? Isso aí. E Adonai completará a obra. Essa é a questão. E aí, quando nós não misturamos isso com uma questão de religiosidade ou pensamento, é que nós vimos a admoestação ali no Segundo Testamento. Não é boa a sua vanglória, a sua jactância. Você acha que está no sublime. Não, você está aprendendo ainda, você está sendo avalizado pelo senhor Ailton. Se você não for a ele, você não está aprovado. É claro que é o Eterno que faz a nossa avaliação, mas ali está sabendo qual é a intenção do seu coração. Por que estamos subindo para servir? Quer ver um outro exemplo interessante, prático? Nós sabemos que tem uma disputa, né, entre sai de casa, fica de casa, em política A, política B e tal, coisas nas quais o Eterno não se interessa. O Eterno não se envolve com essas coisas. Mas, se eu estou saindo de casa para fazer esse serviço como afronta ao meu vizinho, que está em casa com medo, a intenção do meu coração é afrontar o meu vizinho, não é servir sem o Ailton. É um pensamento desordenado, é uma lepra que está na cabeça. Então, por que eu falo que a exigência é alta? O Eterno não está apenas avaliando o trabalho físico. O Eterno está avaliando a intenção dos nossos corações. E Ele está dando as ferramentas para que a avaliação seja feita por nós. Eu vou avaliar a minha vida, a gente vai ajudar ao outro a avaliar a sua própria vida aqui de dentro, as palavras que o Eterno tem trazido, mas cada um tem que entender. Eu preciso recuar, porque se eu servir com medo, se eu servir com rixa no meu coração, se eu servir com coração faccioso por conta de todas essas disputas do nosso país, se eu me envolver dessa maneira desequilibrada e com pensamento desordenado, eu estou trazendo contaminação para mim e para o outro. E aí eu sou portador de más notícias. Quantos morrem, quantos deixam de morrer. E aí eu vou contaminando aqui, contaminando acolá. E aí o Eterno tem dado ferramenta para quê? Se afasta, pede perdão para o Eterno, fica distante para não contaminar o serviço que ele tem dado como dádiva, resolve, se coloca diante do sacerdote, está purificado? Volta ao convívio social e trabalha. É um conhecimento prático. O que Yeshua traz para nós, como amar ao Eterno sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, é a prática da Torá. Na medida em que ele não superou os mandamentos, é a prática da Torá. Suas ações têm que vir encaminhadas dessa maneira. Lá em Hebreus, no capítulo 4, nós vemos
essa situação de maneira bem clara, versículos 8 e 9. Vamos ver ali desde o versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós ficará para trás. Isso aqui ele está falando sobre a esperança das esperanças, ou seja, a salvação das nossas almas. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam. O pensamento estava desajustado. Os nossos pais, eles falam de maneira bastante interessante. Não tem desequilíbrio. Fala que é necessário ter equilíbrio entre emoção, entre a racionalidade, entre o serviço. Porque senão, um fica lá em cima do outro e você fica desajustado. Aí o pensamento começa a flutuar. Versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Porque seus pensamentos no deserto estavam desajustados, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Elohim de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, de ter um pensamento desordenado, uma fé vacilante. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É esse clamor aqui que seu Ailton está recebendo como prato de comida lá. É esse aqui, é esse tempo de esperança que eles estão recebendo lá. Porque se Josué, olha só, Josué fez o quê? Introduziu o povo dentro da terra prometida. Se Josué lhes houvesse dado repouso, ou seja, descanso nas casas, isolamento, esqueça do serviço social, esqueça das ações que o Eterno nos deu como dádiva, fique em casa, não é hora de servir agora. Se Josué tivesse dado repouso ao povo, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Elohim. Não é hora de estarmos ou discutindo, ou debatendo, ou duvidando, ou com medo. É hora do serviço. E não tem tempo para discussões frívolas. Lembra daquele que se contamina com a mancha branca, né? A lepra na pele. É uma desordem da língua. Ou seja, o pensamento já está desordenado, o corpo já está desordenado e sai para a língua. A pessoa fica debatendo, discutindo. Não tem tempo para isso agora. Agora é tempo de servir. É Torá, mandamento, prática de mandamento. Torá e prática de mandamento. É o tempo inteiro isso. Então nós temos que ter essa clareza. As doenças são verificadas pelos profissionais da saúde. São avaliadas as condições da evolução da doença, podendo haver o desfecho positivo, com a manutenção da vida, e o desfecho negativo, com a morte da pessoa ou a permanência de uma sequela, né? E é essa condição que nós estamos. Quando nós saímos para fazer esse serviço, que é uma dádiva, o resultado pode ser a morte. O resultado pode ser a morte. Só que o Eterno não está tratando com a morte física. Ele não está dando licença a essa casa para ficar isolada, para ficar sem fazer o serviço por conta da morte da nossa carne. Não é isso. Ele quer levar e conduzir o senhor Ailton a essa esperança das esperanças. A ele saber que haverá ainda um descanso, para um shabat de salvação, para que ele possa descansar eternamente na presença do Eterno. Então a prática da Torá, ensinada por Yeshua lá em Marcos, deixa para nós o exercício do amor, que é diferente do gostar, da afinidade, da mera afinidade. Antes eu não conhecia o senhor Ailton, agora eu já tenho uma afinidade em relação a ele, mas eu estou tendo a oportunidade de amá-lo, de exercer amor a uma pessoa física, verdadeira. É o que as assistentes sociais pregam tanto, né? Junto do CRAS e desses serviços públicos de manutenção do vínculo.
O que é a manutenção do vínculo? Eu me interesso pela vida do outro. Não para fofocar, mas para saber quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, o que você precisa. Porque geralmente as pessoas são arredias nessa situação de vulnerabilidade, elas não falam, elas são orgulhosas, são desconfiadas. Se você tem um vínculo com essa pessoa, ela se senta à mesa, ela conversa com você, ela se abre, ela confessa um pecado. E aí a coisa vai acontecendo. Então, é esse o serviço que está acontecendo. O amor sincero, desinteressado, é aquele que faz você servir no alimento, na oração, e ensinar aquele que precisa clamar. Ele não está condicionado à postura daquele a quem recebe o ato de amor. E isso não é apenas lá para fora, é também aqui para dentro. Quantas vezes nós nos desentendemos uns com os outros, não só nesse período, mas também no passado, porque um pensa assim, outro pensa assado, um gosta de rosa, outro de amarelo, que a cortina está assim, não está assado, que sujou, que limpou, que abriu, que fechou. Não temos mais tempo para essas pequenas coisas. É aquilo que já foi ensinado há muitos anos, a gente assimilar o dano, a gente saber quais são as dificuldades. Se você teve a oportunidade de ver a fraqueza de um irmão, nem sempre vai ser para você chegar e falar que, meu irmão, você tem essa fraqueza aqui e fazer um julgamento. É orar para que ele possa ser liberto. É para você ter paciência e amor para estar próximo, mesmo com aquela conduta. Porque no final das coisas, nós estamos diante do Eterno. Não é uma conduta que eu tenho que concordar ou que eu tenho que discordar que vai fazer com que essa pessoa tenha um desfecho, a evolução da doença dele seja um desfecho positivo ou negativo. Aqui eu usei uns termos físicos, humanos, mas não preciso estar avaliando e julgando a pessoa o tempo inteiro para que eu possa estar do lado dela. É um serviço que o Eterno nos deu. Ajude, sustenta, venha, trabalhe. Não tem condição de fazer? Ore, cubra com oração, cubra com louvor, sustente fisicamente. O desejo é que o seu desfecho seja positivo. Qual é o nosso desejo ajustado em relação à vida do senhor Ailton? É que ele esteja aqui sentado? Esse é o desejo? Que ele professe a mesma fé no nível que nós professamos aqui? Ou será que o meu desejo para que a salvação dele aconteça seja que o senhor Ailton tenha a oportunidade de estar de pé e possa clamar pela vida dele e da vida das pessoas que estão debaixo dele, que ele assiste? Isso é um amor desinteressado. Ele não precisa ser um correligionário, religioso, político. Ele não precisa. Não precisa. Ele precisa estar de pé diante do Eterno, porque é isso que vai fazer diferença no final das contas. É isso que vai fazer diferença. Se ele tiver a oportunidade de descer, de ouvir a palavra, isso será acrescentado. Ele vai ter outras oportunidades e ele vai ser inserido no serviço. Mas a palavra que nós temos recebido para levar e que nos dá a condição de compreender é essa. É esse sustento e a obra que o Eterno vai completar na vida de cada uma dessas pessoas, dessas 400 pessoas ou dessas 200 pessoas que têm sido atendidas. Nós vemos essa questão sobre o desejo e a organização desse desejo lá em Mateus, no capítulo 16. Nós estamos concluindo aqui, Mateus no capítulo 16, versículos 24 a 28. Então disse Yeshua, Mateus 16, 24 a 28. Então disse Yeshua aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, deixe o seu pensamento, o que você acha de lado. Se o Eterno tem dado mandamentos, serviços e ordem, entra no serviço. Você não precisa ficar pensando muito, não. Se pensar demais, estraga. Tem que ter o raciocínio de compreender a palavra, o que a pastora tem ensinado, de você ficar mastigando a palavra, meditando na palavra, para que você chegue ali a um serviço de louvor completo. Precisa. Esse raciocínio precisa. Não precisa do seu julgamento para dizer que está certo ou que está errado algum serviço que está sendo feito.
Por quê? Se você está discutindo se o serviço foi feito, foi entregue para fazer A ou B, é porque você tem dúvida e não tem fé. Se você tem dúvida, aí você está naquela situação. Você está cocheando em dois pensamentos, você está ali vacilando. E aí essa palavra que o Eterno nos deu algumas semanas atrás, lá em Pães Asmos 3, quando a gente estudou Êxodo, e estudou a cidade idólatra. É uma idolatria escamoteada dentro do coração. Com a mesma boca que eu falo que eu amo ao Eterno, eu também duvido, achando que o Eterno não deu a palavra, que Ele não está direcionando, que o serviço não é esse, ou que o meu intelecto vai resolver muito melhor esse serviço. O que é do meu jeito, o que é do meu juízo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome para si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqui também é aquilo que o Eterno já nos falou. Quando eu faço a oração do Modéani de manhã cedo, eu estou colocando as bases de prata do tabernáculo lá no deserto. É o fundamento eterno. Eu estou vivo e acordei hoje porque o Senhor me deu a misericórdia para trabalhar nos seus atos, para orar, para estar diante da tua presença, para fazer o meu serviço. Então, assim, o meu conceito debaixo da sua Torá, o meu pensamento debaixo da sua Torá, o meu desejo debaixo da sua Torá, o meu querer debaixo da sua Torá. Aí você vai se submetendo, vai pedindo perdão e vai avançando diante do Eterno. Versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou seja, se eu for muito eloquente e convencer vocês de uma ideia, que proveito que tem isso? Quem vai completar a dádiva é o Eterno. Eu estou apenas fazendo o serviço que Ele me deu. Ele deu, eu me submeto e faço o serviço. O completar da obra é do próprio Eterno. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Ali a lembrança do Reinaldo foi perfeita, foi em cima exatamente dessa palavra. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, segundo o interesse do seu coração. Você está servindo ao Eterno ou está servindo ao seu pensamento? Você está servindo ao Eterno ou aos seus desejos? Por isso que eu estou falando, o Eterno está colocando a coisa para nós aqui em cima. E olha, é exatamente a situação ali do poderoso, ali que tomou banho no rio. Ele simplesmente tinha que tomar banho no rio. Nós simplesmente temos que fazer uma comida e entregar. O complemento disso, o Eterno que vai fazer. A sobremesa é o Eterno que vai fazer. Na vida de cada uma dessas pessoas. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, muitos de nós já estávamos em um isolamento social antes mesmo da pandemia. Desejando mal, brigando, falando mal, questionando os serviços que o Eterno tem dado como dádiva, fechados nos próprios pensamentos religiosos ou nos nossos desejos, conceitos. Olha essa situação. Quando eu estou indiferente em relação às necessidades do outro, eu já estou nessa situação de distanciamento. A mulher impura, depois que ela pare, ela está impura por uma situação ritual. Mas a impureza dela precisa ser cessada com o cumprimento dos mandamentos e da apresentação dela diante do sacerdote. Para quê? Para que ela volte ao convívio social. Eu falei essa semana lá em casa. A mulher, quando tem um filho, o pensamento dela é para ela e para o filho. Para ela e para o filho, o tempo inteiro. Eu não sei o que o meu vizinho está precisando. Esse é o isolamento. Ela está em isolamento social. Por conta da impureza. Ela precisa cuidar da cria dela. Eu não sei do que eles precisam. Eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu não sei das necessidades das pessoas. Eu não sei, porque eu estou lá na minha vidinha, no meu isolamento. A mesma coisa a pessoa que, por conta do mau comportamento, está isolada. Precisa se isolar, mas ela precisa se isolar para um arrependimento. Para confessar e colocar os seus sacrifícios diante do sacerdote, o sacerdote purificar a sua situação.
Então, essa é a situação que nós estamos agora. Mas precisa saber que nós precisamos estar de volta ao convívio social para servir ao outro. Não tem como praticar a Torá no padrão que Yeshua nos ensinou quando estamos em isolamento. Não existe condição. Por quê? Nós ficamos apartados do mundo. Nós não sabemos das necessidades das pessoas. Nós não teríamos a oportunidade de conhecer o Senhor Ailton. Então não tem como praticar a Torá no nível, no padrão de Yeshua, dentro do isolamento. Mas essa é a questão. Sai do isolamento para o serviço, não para me vangloriar em relação ao meu vizinho. Não para levantar uma bandeira, é para o serviço. Lembra, não temos tempo para ficar de discussão, temos tempo para o serviço. A gente sai para o serviço, lembra? O que as autoridades sanitárias dizem? Vocês vão sair para uma situação emergencial, uma farmácia, um supermercado, e servir ao necessitado. Não é para ficar levantando bandeira e discutindo com A, B ou C. Não tem tempo para isso, é para o serviço. Por isso que eu falei, o que o Eterno está interessado? O que está dentro do seu coração? Bom, a sua obra é boa, você está saindo, mas ela está acompanhada com fé? Não, mas não uma fé dúbia, como foi ensinado agora pela manhã. Está acompanhada com uma fé verdadeira de que eu vou completar essa obra na vida do senhor Ailton? Ou você está em dúvida? Ou você está saindo por conta de uma rixa? Porque se você está saindo por conta de uma rixa, você está servindo, mas o seu coração, ele está com uma lepra. E aí, daqui a pouco, você vai contaminar um, vai contaminar outro, mas o Eterno não vai deixar o serviço ser contaminado. Por isso, o levantar para o serviço tem o objetivo primeiro da obediência ao Eterno, amar ao Eterno, como Yeshua ensinou, e servir a quem precisa, amar o próximo como a ti mesmo. Se outro objetivo te motiva a sair de casa, é preciso parar e fazer uma autoavaliação, pois tudo está baseado no serviço que foi dado como uma dádiva, mas é preciso manter uma boa consciência, aprovada no ensino que o Eterno tem nos dado. Vamos concluir ali com 1 Timóteo, para que nós possamos compreender essa boa consciência. 1 Timóteo, lá no capítulo 1. Aí também diz respeito à resposta à pergunta da irmã Alba aqui. Como que eu vou saber se eu amo ao Eterno? Como eu vou saber se eu estou fazendo conforme ao Eterno? Eu preciso ter uma boa consciência. Se eu estou pensando na discussão, na rixa, se eu estou pensando no medo, na lei humana, nas más notícias que eu tenho recebido, se a minha cabeça está conturbada e não está em paz com o Eterno, por quê? A gente não pode se enganar. Se nós formos recolhidos, nós temos que estar com a consciência tranquila com o Eterno. Porque essa é a esperança das esperanças. Se eu pensar que eu não vou sair porque vou morrer, ou se eu pensar que eu vou fazer esse serviço para escandalizar o outro, a minha cabeça está desordenada. Isaías 55, de 8 a 11. Isaías 55, de 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Eterno. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então a marmita vai fazer toda a vontade do Eterno na vida de todas aquelas pessoas, no momento do Eterno. Ali, obrigado irmão, exatamente isso.
ali em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 19, diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, não uma fé dúbia, não uma fé vacilante, graça, misericórdia e paz da parte de Elohim, nosso Pai, e da de Yeshua Hamashia, nosso Adom. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns, ou seja, para prestar serviço, levar comida, que não ensinem outra doutrina, que não ensinem uma outra palavra, nem se deem a fábulas, não tem tempo, não tem mais tempo para discussão e debates, para que a língua não dê ocasião à lepra. Não se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Elohims, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento, o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro, não tomado pela lepra, pela língua malvada, e de uma boa consciência, um bom pensamento, um pensamento ordenado, e de uma fé não fingida, porque se a minha saída ou o meu serviço não está baseado num coração puro e numa boa consciência, então há impureza, a fé é dúbia, fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, discussões frívolas dos nossos dias, por exemplo, querendo ser mestres da lei, ou não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, ou seja, se eu estou baseado com os meus atos, com o meu serviço, que é uma dádiva para o bem do próximo, um amor sincero em levar a vida, de me preocupar que o desfecho da doença que está sobre aquele homem, que está sobre o senhor Ailton, seja um desfecho positivo, para que ele viva aqui na nossa terra, possivelmente, mas para que ele viva para a eternidade, para que ele alcance a esperança das esperanças. O sábado de descanso, como lemos ali em Hebreus 4, versículo 9. Sabendo disso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, ou seja, que não respeitam os pais e renegam as suas heranças, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o ensino da glória de Elohims, bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, a palavra é para o senhor Ailton, o alimento é para o senhor Ailton, mas eu estou na mesma condição que ele, nessa condição, e por isso o Eterno tem nos aprovado, tem nos avaliado. Versículo 12: e dou graças ao que me tem confortado em Yeshua Hamashia, Adom nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no serviço, igual estamos agora no serviço, a mim, que dantes fui blasfemo. Olha aqui, Paulo se igualando ao senhor Ailton. Ele falou todos os problemas aqui para quem é a lei. E Paulo aqui fez aqui, desceu lá no nível do senhor Ailton. Eu antes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei a misericórdia pela dádiva da vida do Eterno, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, na falta da fé. E a graça do nosso Adom, do nosso Senhor, superabundou com a fé e amor que está em Yeshua Hamashia. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Yeshua Hamashia veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós estamos nessa condição fazendo esse serviço, buscando a misericórdia. 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, por isso, ou seja, para o serviço eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Yeshua Hamashia mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora,
ao Rei dos céus, imortal, invisível, o Elohim único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé verdadeira e não dúbia, e uma boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio na fé, porque ficaram envolvidos nos seus próprios pensamentos. Ou seja, é verdade, a palavra, muitas vezes que vem para nós, é uma palavra dura. Mas vamos nos convencer de que, se o Eterno não nos entregou à morte, nós temos que estar de pé e louvando ao Eterno, como diz ali o Salmo 118. O Eterno nos tem punido muito, mas não nos entregou à morte. Então estamos de pé e servindo ao Eterno. Amém? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, abençoado seja o teu santo nome. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo ensino que o Senhor tem nos dado nesses dias tão difíceis. E é verdade que a sua palavra é esperança sobre esperança, ó Pai. Nós estamos aguardando o retorno do Mashiach e sabemos que está próximo. Então anima, ó Pai, levanta o cansado, levanta o aflito, fortalece aquele que precisa, cura as nossas doenças, proteja-nos da praga, ó Pai, para que possamos não ficar descansando nas nossas casas ou isolados dos nossos maus pensamentos, mas para que possamos servir ao próximo e fazer a sua vontade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom.